Olá, gente, tudo bem? Tranquilo? Tudo certo? Pessoal, então, depois da introdução, né? Vamos lá. Capítulo 4, segunda série do ensino médio, funções trigonométricas, hein? Ó, assunto bem interessante, bem legal. Muitos detalhes, muitos mesmo, tá certo? Então, gente, ó, foco aí, atenção, tá certo? Façam as anotações para não ter que ficar assistindo o vídeo 2, 3 vezes, tá ok? Vamos lá, nós vamos começar primeiramente aqui com as demais voltas na circunferência trigonométrica, página 84, tá? Gente, para facilitar, o que eu vou fazer? Olha, para facilitar aí para vocês, e seguirmos um cronograma certinho também, tá? Eu peguei aqui trechos do texto para ficar mais simples, né? A nossa explicação também para vocês. Então, ó, vou colocar aqui uma parte. Uma outra parte aqui, tá? E depois a terceira parte. Bom, deixa essa terceira parte e depois eu insiro. Vamos lá, vamos devagar, tá? E eu vou explicando aqui, gente, vocês vão acompanhando, tá? Qualquer dúvida depois anota aí pra gente poder discutir, tá certo? O que seriam essas demais voltas na circunferência? Você se lembra lá no capítulo 1, né? Olha lá no texto, ó. Lá no capítulo 1, quando nós definimos a circunferência trigonométrica, associamos a cada ponto dela um número real pertencente a quem? Ao intervalo que vai de 0 a 2π, que é o que está aqui, ó. Tá? De 0 a 2π. Sempre variando de 0 até 2π, que é o que nós chamamos, são números reais que pertencem ou estão compreendidos dentro da primeira volta. Eu falo primeira volta porque aqui nós vamos ver as demais voltas, tá certo? Então tem esse detalhe aí também. Essa associação possui caráter biunívoco, ou seja, além de a cada ponto da circunferência estar relacionado a um único real x, com x pertencente ao intervalo que vai de 0 a 2π, também reciprocamente, a cada número real desse intervalo associa-se um ponto sobre a circunferência trigonométrica, tá? Ele só inverteu aí a situação, tá? Vamos estender o intervalo dessa associação, ou seja, a cada número real está associado um ponto da circunferência. Isso permitirá a definição das funções trigonométricas, ou funções circulares, como também são conhecidas, tá? Além de garantir o seu caráter cíclico ou periódico, que foi o que eu falei, funções seno, uma função trigonométrica, uma função seno, uma função cosseno, são funções periódicas que ocorrem, fenômenos que ocorrem periodicamente, como eu usei lá o exemplo das ondas, eu usei o exemplo das marés, né, maré alta, maré baixa e tal, tá certo? Até o capítulo anterior, trabalhamos apenas na primeira volta, ou seja, no intervalo que vai de 0 a 2π. Por isso que eu falei anteriormente, primeira volta, 360 graus. Tá? Com a inclusão dos números reais negativos e dos números reais maiores ou iguais a 2π, podemos ampliar nosso estudo para as demais voltas. Ou seja, nós vamos incluir aqui números reais negativos e números que são maiores do que 2π, ok? Portanto, seja x pertencente aos reais, eu já falo para vocês observarem isso. Notem que a partir de agora esse termo real vai aparecer com maior frequência, porque nós temos duas formas a partir de agora de trabalhar, tá? Então, ou x pertence ao intervalo que vai de 0 até no máximo 2π, tá? Ou, quando eu falar que x pertence aos reais, eu estou ampliando o nosso conjunto universo de trabalho,
Tá? Então ele vai além daqueles arcos que nós já estamos acostumados a trabalhar. Tá? Seja x, então, pertencente aos reais, que é o nosso novo universo, né? Ó, tá, estamos aqui, no texto eu estou aqui, ó. Como podemos determinar o ponto P, que é a imagem de x? Como determinar esse ponto P, que representa a imagem de um número real x, tá? Bom, se x for positivo, se x for maior que zero, nós vamos partir de onde? Sempre do mesmo ponto, que é o ponto A, e percorremos o sentido anti-horário, que já foi falado, que é o sentido positivo. Isso vocês já sabiam, tá? E em algumas aulas, eu até cheguei a citar para vocês a questão do sentido negativo também. Tá? Eu falei, ó, gente, lá na frente nós vamos ver o que acontece se eu percorrer o sentido horário. O sentido horário, pessoal, é quando eu trabalho com valor negativo, tá certo? Ou seja, se x é menor do que zero, partimos do ponto A também e percorremos no sentido horário um arco de comprimento módulo de x, cujas extremidades são A e P. Ou seja, eu vou percorrer esse sentido. Já vou mostrar no exemplo numérico o que eu estou falando, porque o negócio não deve estar, né, sendo tão digerido ainda, tá? Normal. O que eu quero que vocês entendam então. O número real é positivo, o sentido anti-horário. O número real é negativo, o que vai mudar é o sentido, que vai ser o horário. Tá certo? Se x é igual a zero, a imagem P é o próprio ponto A. Então, para x igual a zero, eu vou ter a imagem sempre aqui em A. Esse é o nosso ponto de partida. Tá? Por que eu não coloquei? Eu coloquei aqui a parte da definição, gente, para vocês depois usarem também isso, tá? Eu vou ler primeiro com vocês, porque eu acho que já é um assunto um pouco mais específico, e depois vamos inserindo aqui outros exemplos, tá? E ele até coloca aqui, ó, veja alguns exemplos a seguir. Eu não coloquei os exemplos porque aí eu quero fazer com vocês, tá certo? Então vamos lá no primeiro exemplo. Ó, no primeiro exemplo eu tenho x igual a menos π sobre 3. Pô, como que eu represento ele lá na circunferência trigonométrica? Circunferência eixo dos cossenos, lembrando que isso não muda, tá? Cosseno de x, seno de x. O eixo vertical e horizontal continuam os mesmos, tá certo? O que seria x igual a menos π sobre 3, tá? Qual é o ponto que representa a imagem desse arco, que é uma medida real? Quem é o arco? Menos π sobre 3, tá certo? Qual é a imagem dele? Eu quero representá-lo lá na circunferência. Então, ele será representado pelo ponto P. Pensa comigo, gente. π sobre 3, positivo, 60 graus, tá? 60 graus está aqui, ó, chumba. Então, este aqui mais ou menos seria o ponto P, que eu vou chamar de P', ou não vou nem chamar de nada, vou colocar só aqui 60 graus π sobre 3 para vocês verem o que eu estou falando, tá certo? Essa é a medida do arco, ó, π sobre 3. Certo? Π sobre 3 radianos. Ok. Agora, o que seria menos π sobre 3? Gente, se ele é negativo, basta, partindo aqui do ponto A, que é a origem, seguirmos o sentido negativo da circunferência. Ao invés de eu andar 60 graus para cá, para o sentido anti-horário, eu ando 60 graus no sentido horário. Ou seja, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Menos π sobre 3. Esse é o ponto P. Ou seja, P é a imagem de menos π sobre 3.
da medida desse arco, que é negativo. É isso que muda, tá? Menos π sobre 3. Agora, qual seria, pessoal, o comprimento do arco AP? Lembra que eu falei lá no comecinho? Na circunferência trigonométrica, a medida de um arco e o comprimento do arco são sempre iguais. Lembra disso? Porque a circunferência trigonométrica tem raio 1, tá? Então, se eu falar medida de arco e comprimento de arco nessa circunferência, é a mesma coisa, numericamente falando, tá? Então, aqui eu tenho um arco de medida menos π sobre 3. Ele gera esse arco aqui. Eu estou destacando em vermelho, tá? Qual é o comprimento do arco AP? Π sobre 3. Porque a circunferência é trigonométrica, tá? Medida do arco é uma coisa, comprimento do arco é outra, porém na circunferência trigonométrica nós temos a mesma medida, só não se esqueçam que como é comprimento tem que ser em módulo, tá? Ah, ele não pode ser negativo? Não. Ah, mas a medida do arco pode ser negativa? Pode. Tá? Comprimento não, nunca. Bom? Beleza. Acho que por enquanto tudo bem. Ó, depois, exemplo 2. O que nós temos no exemplo 2? No exemplo 2, eu tenho um outro arco que é x igual a 5π sobre 2. Se vocês perceberam que 5π sobre 2 passa de 360 graus, passa de 2π, ó, 5 dividido por 2 dá 2,5, vai dar 2,5π, tá? Pô, mas como que eu encontro esse arco lá na circunferência? Gente, simples, olhem aqui. Essa medida, 5π sobre 2, nada mais é, ou 5π sobre 2, nada mais é do que, pensa comigo, que número que dividido por 2 dá 2? 4. Então, 5π sobre 2 não é o mesmo que 4π sobre 2, mais 1π sobre 2. Vou até colocar um aqui. 4π sobre 2 mais π sobre 2 dá 5π sobre 2. Tá certo? Então, é a mesma coisa que isso. Tudo bem? Só que 4π sobre 2, gente. 4π sobre 2. Opa. Mas que coisa. Aqui. 4π sobre 2. Não é o mesmo que 2π mais π sobre 2? Ou seja, 2π é uma volta inteira. Mais π sobre 2 é mais 90 graus. Tá? Então, eu tenho 360 graus mais 90 graus. É a mesma coisa. Tá certo? Então, esse é o arco que nós queremos. Ou seja, lá na circunferência, eu tenho o equivalente a um arco que deu uma volta completa. Deu uma volta completa. E ele andou mais 90 graus. Ou seja, ele vai parar onde? Ele vai parar aqui, ó. Esse é o ponto P que representa o nosso arco. Tá? Esse é o ponto P que representa a imagem. P é a imagem do arco 5π sobre 2. Tá? E se vocês olharem aí, 5π sobre 2, gente, é 360 mais 90, que dá 450 graus. Ou seja, é um arco que passa da primeira volta, passa de 360 graus. Tá
certo? E o que eu quero que vocês entendam também, que o que nós vamos precisar, na verdade, é identificar o ponto que é nada mais do que a imagem desse arco lá na circunferência. Ou seja, percebam, ele não está falando isso aqui ainda, tá, gente? Mas notem que um arco de 5π sobre 2, a imagem dele é a mesma imagem do arco π sobre 2, que é de 90 graus. Ou seja, ele está no mesmo ponto. O que eu quero dizer com isso, gente? Lá na frente, daqui a pouco, nós vamos começar a trabalhar com seno, por exemplo, de 5π sobre 2. 5π sobre 2 é 450 graus. Como que eu faço para calcular o seno de 5π sobre 2? Gente, é a mesma coisa que eu calcular o seno de 90, porque a imagem dele lá na circunferência é a mesma. Ó. Ele ocupa na circunferência o mesmo lugar, o mesmo ponto que o arco de 90 graus. Difícil? Não é simples, mas não é nada absurdo, tá? Você consegue. De boa. Vocês já passaram por coisas piores. Tá certo? Então, esse é mais um exemplo. Tudo bem, gente? Ah, mas e se eu pegar mais um, ó? Vamos lá. Opa, ó, faz assim. Tira um print da tela. Em 3, 2, 1. Foi. Tá, exemplo 3. Ó, vou dar todos os exemplos possíveis aqui para vocês não chorarem depois. Ai, não entendi, professor. Entendeu sim, vai entender. Vai conseguir entender. Ah? Não é nada absurdo. Depois a gente faz um exercício aí. Ó. Um outro exemplo. E se x for menos 3π? Pô, o que representa menos 3π? Menos 3π, gente, nada mais é do que menos 2π menos π. Ou seja, pega lá na circunferência trigonométrica, aqui no ponto A. Ó, é negativo o arco, não é? Então eu vou percorrer o sentido, vou sair daqui de A, ó. Ô, cáspita. Ó, dei uma volta, que representa menos 2π, tá? Ah, mas é menos 2π menos π, né? Porque tem que dar menos 3π. Então eu tenho, em menos 3π, eu tenho uma volta inteira no sentido horário, tá? Mais menos π. Ou seja, ó, continuando, eu vou andar 180 graus no sentido negativo. Ou seja, onde que eu vou parar após concluir todo o percurso, né? Ó, percurso, não me lembro. Ó, percurso. Nós vamos parar aqui. Ou seja, esse ponto P, ali na circunferência, deixa eu só apagar esse aqui para não confundir, ó. Então, esse ponto P aqui beleza. Esse ponto P aqui nada mais é do que a imagem de menos 3π. Ou seja, se eu falar para vocês, gente, o ponto P, que representa o arco menos 3π, tá? Localiza ele lá na circunferência, representa a imagem dele para mim na circunferência. Menos 3π, gente, ó, 2π, 3π, negativo. Então, perceba que um sentido é o sentido negativo. Tá certo? Tranquilo. Representei. Ele equivale a quem, gente? Ou seja, o ponto P, que é a imagem P, é a imagem de menos 3π, tá? No que vocês já estão acostumados?
P não é nada mais do que 180 graus, ou seja, P não é o mesmo que π. Por quê? Porque ele está no lugar de quem? Se você pegar lá na primeira volta, no sentido positivo, nada mais é do que o π. Tá certo? Então, quando a gente for trabalhar, por exemplo, já vou começar a entrar aqui. Com seno de menos 3π sobre menos 3π. Pô, dá para trabalhar com isso? Dá. Quem é menos 3π? Bom, eu verifiquei, né? Ó, menos 3π é uma volta inteira no sentido negativo, mais 180 graus. Ah, onde que ele para? Ele para aqui em P, ó. Ele para aqui no 180. Então, o seno de menos 3π nada mais é do que seno de π. E seno de π é zero. Por quê? Porque a imagem do arco menos 3π é a mesma imagem do arco π. Tá? Então, eu localizo o arco na circunferência e depois o que eu faço? Calculo seno, calculo cosseno, calculo o que eu for precisar. Tá? A ideia é você localizar o arco corretamente. Então, ó, vou voltar um pouquinho aqui, inclusive. Nesse ponto, ó, nesse exemplo, eu só estava falando do que vem a ser o arco menos π sobre 3. Tá? Menos π sobre 3, está aqui, ó, andei 60 graus no sentido negativo. Tá certo? Ah, mas você está falando de associar um arco lá, um equivalente a ele na primeira volta. Sim. Aí eu não falei aqui, ó, o comprimento do arco AP não é de 60 graus? Tá aqui, ó. O comprimento não é de 60 graus? Ou seja, aqui não tem 60 graus? Sim. Então, pessoal, vou até fazer uma outra colocação aqui, ó. O menos π sobre 3... Se eu fosse pegar na primeira volta é sempre de 0 até 360, de 0 até 2π, tá? Se eu pegar esse arco na primeira volta, ele equivale a quem? Isso daqui não tem 60 graus? Vou falar em graus, fica mais fácil. Sim. Se aqui tem 60 graus, então menos π sobre 3 nada mais é do que 300 graus. Ou seja, 5π sobre 3. Então, menos π sobre 3 é, na primeira volta, o mesmo ponto, tem a mesma imagem que o arco de 300 graus, que em radianos é 5π sobre 3. Tranquilo, né? Tá certo? A gente vai treinar um pouquinho mais. Voltando aqui. Deixa eu ver. Olha, tem um outro exemplo. Vamos lá, vou fazer exemplos, ó. Agora o arco é x igual a 25π sobre 6. Vamos ver. Pô, esse arco, ele corresponde a quem, né? Vamos localizar ele primeiro, depois a gente verifica dentro da primeira volta a quem ele equivale, tá? Fica mais fácil. Bom, olha o denominador, não é 6? Pensa comigo, que número que dividido por 6 dá 2? 12. Pô, por que eu tô fazendo essa pergunta? Tá? Porque se eu colocar aqui, ó, 12π sobre 6, dá 2π. E 2π é uma volta completa. Eu saio de A, dei uma volta completa, paro em A novamente, tá? Mas para dar 25π sobre 6, então eu tenho que dar, ó, 12π sobre 6 é uma volta, mais 12π sobre 6, que é a segunda volta. 12 mais 12 não dá 24? 24π sobre 6 para 25π sobre 6, falta 1π sobre 6. Ou seja, vamos lá. Nós temos na circunferência, gente, eu vou colocar para o lado de dentro, tá?
nós temos uma volta inteira, mais uma volta, mais π sobre 6. Π sobre 6 está mais ou menos aqui, ó. Ele vai parar aqui. Esse é o ponto P. Então, esse π sobre 6 é o que nós chamamos de primeira determinação deixa eu só arrumar aqui, tá? É a primeira determinação. Oh, mas que coisa! Primeira determinação positiva. Ou simplesmente determinação principal. Tá? Ou seja, é onde eu vou ter a imagem. Isso significa, gente, ó, como ele já é um arco positivo, já é um pouco mais simples. Quando ele é negativo, nem tanto. Tá? Eu vou ter que fazer algumas transformações. Eu dou mais um exemplo que eu sei que vocês devem estar pedindo já por aí. Tá certo? Então, por exemplo, ó, se eu for calcular o cosseno de 25π sobre 6, que é o que nós vamos fazer depois, o 25π sobre 6 é uma volta inteira, mais uma volta inteira, mais 30 graus, que é o π sobre 6. Ou seja, ele para aqui no 30. É o mesmo arco, o mesmo ponto. Tá? Então, é o mesmo que eu calcular o cosseno de π sobre 6. É a mesma coisa. Tá? Então, aí, quanto que é o cosseno de π sobre 6? Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, não é? Então, fica lá, ó, raiz de 3 sobre 2, pronto. Fechou, tranquilo. Tá? Beleza, gente? Então, ó, seguindo aqui o roteiro do livro, vamos lá, não acabou não. Essa aula aqui é uma aula pegada. Ó, não é difícil perceber que um determinado ponto... Ah, deixa eu colocar aqui, eu tenho aqui, poxa vida. Bolas. Olha aí. Pronto. Não é difícil perceber que um determinado ponto da circunferência trigonométrica é imagem de infinitos números reais. Tá? Veja, por exemplo, o ponto P. Está aqui, ó. Ponto P é 90 graus. Sabemos que P é imagem de π sobre 2, que é 90. Para obter outros números reais, cuja imagem também seja P, podemos fazer o seguinte. Olha lá. Eu tenho uma circunferência trigonométrica. Tá lá. E eu quero obter números reais. Essa porcaria aqui fica... Desculpa, gente. Eu tenho aqui... P está aqui em cima. Então, além de 90 graus, ó, P é imagem de π sobre 2, tá? Deixa eu descer só um pouquinho aqui, por causa do vídeo depois. É π sobre 2. Além dele, quais são outros arcos que aí já passam da primeira volta que possuem a imagem no mesmo ponto? Gente, se você pegar lá, ó, por exemplo, π sobre 2 mais 2π, que é uma volta inteira. Então eu pego 90 graus, dá uma volta inteira. 90 graus eu saí da origem e cheguei aqui. Dá uma volta inteira. Mais 2π, pumba, cheguei aqui de novo. Se eu fizer o contrário, se eu der uma volta inteira mais 90 graus, vai dar na mesma, tá?
Ou seja, nós temos aqui o quê? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5π sobre 2. Outro exemplo. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo. Outro exemplo, gente, ó. Se eu pegar π sobre 2 mais 2 vezes 2π, ou seja, 2 vezes 2π dá 4π. Significa que eu tenho aqui, isso aqui significa 2 vezes uma volta, ou seja, 2 voltas completas, tá? Então eu teria o quê? π sobre 2 mais 4π. Vou colocar que nem tá no livro, porque eu tô olhando pro lado, tá, gente? Eu sei fazer essa conta aqui de cabeça, tá? Ó, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9π sobre 2. Então, 9π sobre 2 nada mais é do que 90 graus mais 2 voltas. Tá certo? E aí vai, ó. Pô, se fossem 3 voltas? π sobre 2 mais 3 vezes 2π igual a π sobre 2 mais 6π. 12 mais 1, 13π sobre 2. Gente, dessa forma eu associo todos os números reais cuja imagem é igual a P. Ou seja, eu tenho todos os números reais com imagem em P, que é equivalente a dizer que todos esses arcos possuem imagem equivalente a 90 graus, que é o ponto P, tá? E aí vai, ó, vai embora. π sobre 2 mais 4 vezes 2π, que dá π sobre 2 mais 8π. 2 vezes 8, 16, 17π sobre 2. E aí some, não acaba nunca mais, ó. π sobre 2 mais 5 vezes 2π, que é π sobre 2 mais 10π. 2 vezes 10 dá 20, mais 1, 21π sobre 2. Tá certo? E aí, gente, como que eu posso generalizar isso? Que é o que ele fala aqui no finalzinho do texto, ó. De modo geral, possui imagem em P todos os números reais que tiverem qual forma? Ó, que tiverem associados a π sobre 2 mais k vezes 2π, sendo k um número inteiro. Ou seja, se k for 1, deixa eu colocar o laser. Se k for 1, se k é 1, se k for 1, π sobre 2 mais 1 vezes 2π. Dá isso aqui, ó. Se k for 2, eu vou ter isso aqui. Vai dar 9π sobre 2. É só substituir e ver. Se k for 3, vai dar isso aqui. Se k for 4, se k for 5, esses eu registrei. Mas k pode ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, mas pode ser negativo? Pode. Vai dar na mesma. Tá? Se você colocar k menos 1, ó, vou dar esse exemplo para não ficar essa dúvida. Se k é menos 1, nós temos o quê? π sobre 2 menos 2π. Menos 4 mais π menos 3π sobre 2. Lembra comigo, ó, 3π sobre 2 não é 270 graus? Menos 3π sobre 2, gente, olha aqui. Eu saio daqui e chego aqui. Tá? Se k for menos 2, vai dar uma volta inteira mais 270 graus negativos. Tá?
vai dar na mesma. A K pode ser positiva ou negativa, que dá na mesma. Tá certo? Bom, 35 minutos já, gente. O tempo tá pegando. Então, vamos lá. Para finalizarmos... Deixa eu ver se ele coloca mais algum exemplo aqui. Não. Para finalizarmos, pessoal, eu queria pedir para vocês fazerem os exercícios. Deixa uma tarefinha aí, tá? E aí eu vou, já na sequência, pedir para vocês também, acabou o vídeo, tem que resolver uma questãozinha aí, tá, gente? Eu vou colocar também para vocês. De tarefa, eu queria que vocês fizessem do 1 ao 4. Da página 87. Tá? Tudo bem? Vou pegar uma questãozinha e aí depois a gente já começa a função periódica. Certo, gente? Vamos lá, então. Pessoal, valeu. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Não é um assunto tão simples. A gente volta a falar nisso ao longo do capítulo. Tá? E aí, qualquer coisa... Qualquer coisa nada. Marca essa tarefa. Deixa eu já fazer mais um exemplo aqui, vai. Deixa eu falar mais alguma coisinha aqui, porque senão vai ficar... Olha aqui. Pessoal, só pra gente fechar então, tá? Vou colocar uma outra situação. Vamos fazer ao contrário. Porque o que nós fizemos... Eu segui aqui o livro, né? Mas acho que tá faltando. O que nós fizemos foi, encontramos os arcos na circunferência, tá? E se eu tivesse dado o arco e quisesse que você representasse todos os arcos congruentes a ele? Então, só para a gente fechar aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui um arco de 60 graus na circunferência, tá? Em radianos. Procura trabalhar sempre em radianos. Π sobre 3, que é o mesmo que 60 graus. Tudo certo? Eu quero que vocês me indiquem todos arcos reais, cuja imagem desses arcos estão também aqui no ponto P. Tá certo? Como que eu faço isso? Bom, percebam, eu tenho 60 graus, que é π sobre 3. Eu tenho π sobre 3 mais 2π, que vai dar 3 vezes 2, 6 mais 1, 7π sobre 3. Eu tenho π sobre 3 mais 4π, que é 2 vezes 2π, 13π sobre 3. Eu tenho π sobre 3 mais 3 vezes 2π, 6π. 18 mais 1, 17π sobre 3. Todos esses arcos, tá? Inclusive que nós já fizemos aqui em cima. Alguns deles, tá? O que acontece? Lá em cima era outra imagem, mas tudo bem. Como que eu represento isso para todos os reais? Isso daqui, gente, pode ser chamado de x é igual. Eu pego aqui a primeira determinação positiva, que é π sobre 3, mais K2π. Pronto. E aí eu simplifico aquela escrita. K pertence aos números inteiros, então K pertence aos inteiros. Tá certo? Então é isso que nós vamos precisar fazer. Tudo bem? O que eu queria dar uma reforçada aqui era nisso, para a gente fazer o processo contrário. Tá ok? O que pode acontecer também é você ter esta equação, e a partir dela você ter que identificar
os arcos na circunferência, tá? Eu queria também fazer uma ressalva aqui, gente, que é o seguinte. Estão vendo que o padrão é K2π, né? K2π representa uma volta. Mas existem situações, ó. Existem situações em que nós temos, por exemplo... Eu vou tentar ser mais curto nas próximas aulas, mas que é um assunto que não dá para ficar picotando, tá, gente? Vou fazer 2 aulas, vai dar na mesma. Uma aula dupla seria isso, tá bom? Então, aguenta aí. Olha aí. Vamos supor agora que eu quero associar os arcos, por exemplo, que estão associados a π sobre 3, π sobre 6, 30 graus. Só que aí, gente, eu vou colocar um arco simétrico a ele também. Então, por exemplo, eu tenho que associar todos os arcos com imagem aqui em P e também em Q. E em Q. E eu preciso fazer isso, para fazer isso eu preciso achar uma equação dos números reais com imagem em P e Q. O que eu faço? São 2 arcos, não são? Então na verdade eu tenho 2 saídas. Ou eu faço separado, por exemplo, x igual a π sobre 6 mais K2π, ou x igual a, simétrico de 60, que seria 210, né? 210 graus, que em radianos seria 6,7π sobre 6, tá? Então, 7π sobre 6 mais K2π. Essa é uma forma que não vai ser feito assim, tá? Não vai aparecer assim. Por quê? Porque como eles são arcos de extremos de um mesmo diâmetro, cuidado aí, são extremos de um mesmo diâmetro, isso quer dizer que eles fazem parte de um mesmo diâmetro, tá? São diametralmente opostos. Eu consigo representá-los com uma única equação. Como? Assim, ó. X é igual, eu pego aqui o primeiro arco, π sobre 6, mais K2π, só que aí, o K2π eu divido por 2. Vocês estão escutando o barulhinho aí, né? As crianças estão correndo atrás da galinha. Tava tudo silêncio até agora, mas acontece. 42 minutos, eu tô aqui sentado já. Então, ó. Então eu tenho como representar a partir de uma única equação. X igual a π sobre 6 mais K2π dividido por 2. Eu divido por 2, então eu tenho x igual a π sobre 6 mais Kπ, com K pertencente aos inteiros, tá? Vamos testar? Se K for 0, x igual a π sobre 6. 0 vezes π. Se K for 1, x é igual a π sobre 6 mais π. 6 vezes π, 6π, mais π, 7π sobre 6. Então, tenho já um aqui, outro aqui. Se K for 2, vai passar da primeira volta. X é igual a π sobre 6 mais 2π. Ou seja, 12, 13π sobre 6. Que é uma volta inteira mais π sobre 6. Ou seja, eu dei uma volta inteira na circunferência e parei aqui de novo. Tá certo? Dessa forma, gente, eu tenho uma equação mais simples. Uma equação aqui, ó, simplificada, que nada mais é do que o que nós escrevemos aqui em cima, tá? Então, quando você perceber, não tá lá K2π ou 2Kπ, tá? K2π, tá só Kπ, significa que ele está associando 2 arcos de extremos de um mesmo diâmetro, tá? Isso vai acontecer sempre que você dividir a circunferência em partes exatamente iguais. Poderiam ser 3 partes iguais. Dessa forma, gente, aqui
ficaria dividido por 3. Eu poderia dividir a circunferência em 4 partes iguais. Dessa forma, aqui eu dividiria por 4. 5 partes iguais, divide por 5. E assim vai. Agora sim, tá bom, gente? Então, eu queria que vocês tentassem aí resolver essas probleminhas como tarefinha para vocês treinarem, tá? Pode ser, pessoal, 1, 2 e 3. Tá, gente? É mais um treino da página 87. Tá bom, gente? Não dá para ficar deixando muito passar, não. Tá? Pelo menos para dar uma fixada nesse conteúdo aí. Beleza, gente? Então, valeu. Tchau. Até a próxima.